Hoje é segunda, 28 de outubro, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. O Botafogo venceu na rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou e a diferença voltou para 3 pontos, faltando 7 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro. No G4, o Flamengo venceu e se aproximou da equipe nordestina e você teve o São Paulo empatando contra o Criciúma. Faltam ainda 2 jogos que acontecerão hoje, mas essas pelejas, uma visando ali o meio de tabela e outra um confronto direto pelo Z4 do Campeonato Nacional. Tudo sobre mais uma rodada do Campeonato Brasileiro nesse nosso Giro de Notícias. Roda a vinheta que daqui a pouco eu tô de volta. Ah, e essa tabela é do SofaScore. E você pode baixar apontando o celular aqui no QR Code ou clicando no link que está no nosso primeiro comentário. Baixem lá, galera. Ajudem o canal do TF. Os downloads são grátis e vocês ajudam bastante o meu canal. Cliquem lá, cliquem no link, não custa nada, é de graça, 0800. A 31ª rodada do Campeonato Brasileiro ainda não terminou. Nós teremos ainda hoje Cuiabá e Corinthians, jogo lá na Arena Cuiabá, na Arena Pantanal, perdão. E Vasco e Bahia, jogo que acontecerá no estádio de São Januário. Uma partida tem o Bahia, que ainda briga por uma possibilidade de G6 de campeonato nacional. Vasco sonha ainda se, sei lá, né, abrirem ali 8 vagas para uma Copa Libertadores da América, sonha com uma competição internacional. E o confronto entre Cuiabá e Corinthians é um duelo, daqui a pouco vocês vão poder ver aqui quando eu mostrar a tabela para vocês, de como está a situação do Z4, uma briga ali louca para ver quem vai ficar ou não na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Mas vamos falar sobre a 31ª rodada. O Flamengo venceu por 4-2 a equipe do Juventude, um jogo em que a arbitragem foi super polêmica, um pênalti marcado absurdamente para o Flamengo, a expulsão do Nenê foi super absurda e esse jogo culminou na demissão do técnico Jair Ventura. O Grêmio venceu em casa a equipe do Atlético Goianiense por 3-1, saiu perdendo, mas conseguiu a virada e esse resultado foi bom para a equipe do Renato Gaúcho na briga ali para se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Esse resultado aqui importantíssimo para a gente. Palmeiras 2, Fortaleza 2. As duas equipes ficaram presas, somaram apenas 1 ponto e esse jogo fez com que o Botafogo voltasse a abrir 3 pontos. Vitória 2, Fluminense 1, mais um jogo que foi marcado pela arbitragem, um pênalti absurdo marcado para o Vitória contra o Fluminense no finalzinho da partida. E esse pênalti acabou sendo o responsável pela vitória do Vitória sobre a equipe tricolor, que voltou a flertar ali com uma possibilidade Z4, né? Se acontecerem resultados ruins para o time do Mano Menezes. Atlético venceu o Cruzeiro por 3-0. E essa vitória do Atlético teve um fato bizarro, né? O jogador do Cruzeiro foi expulso com pouquíssimos segundos, com 3 segundos de partida, e através disso conseguiu essa vitória. E o Cruzeiro do Fernando Diniz não vence ninguém. Absurdo, mas o trabalho do Fernando Diniz, mas um trabalho muito ruim do ex-técnico da equipe das Laranjeiras. O Internacional, que está em viés de altíssima, o trabalho talvez seja o melhor trabalho do Roger Machado em anos. Eu que critiquei várias vezes ao Roger Machado, desta vez temos que elogiá-lo, porque o trabalho da equipe do Internacional é muito bom e hoje é um dos favoritos a conseguir uma vaga no G4 do Campeonato Brasileiro e terá confronto contra o Flamengo, confronto direto na quarta-feira, o jogo a menos das duas equipes, para você ter ali a briga pelo G4. Se o Inter vencer, estará no G4 do Campeonato Brasileiro. Parabéns para o bom trabalho do Roger Machado. E que o Inter vá ali, some teus pontos, se garanta no G4, para que na penúltima rodada eles já estejam disputando amistosos no Campeonato Brasileiro, né? Nós temos que pensar no nosso clube. A nossa importantíssima vitória em cima do Bragantino por 1-0 em Bragança Paulista, e o Criciúma empatou com o São Paulo. O Criciúma abriu 1-0, tomou um gol na reta final do jogo. Tabela do Campeonato Brasileiro, a tabela SofaScore para vocês. Lembrando, Flamengo e Internacional tem um jogo a menos, essa partida vai acontecer na quarta-feira. Daqui a pouco as duas equipes
com seus jogos normais. Bahia, Vasco vão se enfrentar hoje. Atlético Mineiro tem um jogo a menos ainda. Atlético Paranaense também. Corinthians e Cuiabá, os jogos acontecerão hoje. Finalmente, o Campeonato Brasileiro ficando com todas as equipes com as mesmas quantidades de jogos. Você ainda não comprou uma capinha do Botafogo? Você ainda não comprou uma garrafinha do Botafogo? Tá dando mole. Na GoCase vocês encontram todos esses produtos que são bonitos, são super práticos e com certeza vocês tirarão muita onda utilizando tudo que a GoCase tem a oferecer para vocês. Vou deixar o link tanto no primeiro comentário e também na nossa descrição para vocês conhecerem os itens do Botafogo e, claro, para vocês poderem tirar aquela onda. 5% de desconto utilizando o cupom Canal do TF e, claro, comprando 2 capinhas, vocês ganham mais 2. São produtos licenciados pelo nosso glorioso e com certeza vocês curtirão bastante. Entre agora lá na nossa parceira, na GoCase. Tabela SofaScore. Botafogo é líder do Campeonato Brasileiro com 64 pontos, Palmeiras na segunda posição com 61. Abrimos de novo 3 pontos em cima da equipe do Abel Ferreira. Na terceira posição, Fortaleza, que está a 7 pontos da gente, uma vantagem significativa em cima da equipe do Vojvoda. Na quarta posição, Flamengo, 10 pontos atrás da gente. O Internacional com 52 pontos, foi o que eu falei, esse confronto direto pode colocar o Inter no G4 e tirar o Flamengo do G4. O São Paulo na sexta posição, fechando o G6 com 51 pontos. Bahia vai jogar hoje contra o Vasco. Se conseguir uma vitória, chegaria assim, a 49 pontos e ficaria perto numa briga ali por uma vaga na Copa Libertadores da América. O Cruzeiro está na 8ª posição com 44. Cruzeiro que sonhava com uma vaga na Libertadores, acho que agora só pode sonhar com essa vaga se tivermos ali um G8, com títulos, torcendo muito por títulos do Botafogo e do Flamengo nas Copas. O Botafogo ganha na Libertadores, você abriria mais uma vaga, e o Flamengo ganha na Copa do Brasil, você abriria uma vaga. Porque se o Atlético ganhar, o Atlético vai ficar ali no meio de tabela, não vai abrir nada, né, nas duas competições. Somente teríamos um G8 se o Botafogo ou o Flamengo ganhassem as duas competições que estão jogando, né? A Libertadores e também a Copa do Brasil. Então essa é a possibilidade. Então talvez eu veja muito vascaíno torcendo pelo Botafogo e pelo Flamengo, né? Já que o Vasco ainda sonha com a possibilidade de uma vaga no G8. Na 11ª posição, o Grêmio com 38 pontos. Na 12ª, o Criciúma com 37. Na 16ª, aqui já começa a briga louca, né? Do Grêmio para baixo a respeito de mais 2 vagas contra o rebaixamento. Criciúma na 12ª posição com 37, na 13ª o Fluminense com 36, na 14ª o Vitória com 35, na 15ª o Atlético Paranaense com 34, na 16ª o Red Bull Bragantino com 34 e no Z4 do Campeonato Brasileiro o Juventude, que entrou na zona da degola, com 34 pontos, o Corinthians, que vai jogar hoje contra o Cuiabá, com 32, o Cuiabá, como hoje é um jogo de vida ou morte para o Cuiabá, se vencer, a equipe do Corinthians continua sonhando com a possibilidade de ficar na primeira divisão, né? Por causa desse confronto direto. Se perde, já está praticamente rebaixado. E o Atlético Goianiense, que já está rebaixado com 22 pontos. Próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que ela foi totalmente desmembrada por causa das finais da Copa do Brasil. Ela terá início no próximo dia 2, que será no sábado que vem, com os seguintes jogos: Red Bull Bragantino e Cuiabá, jogo dos desesperados. Red Bull Bragantino, se perder para o Cuiabá, olha, pode terminar a próxima rodada no Z4. Juventude Fortaleza, jogo também em Caxias do Sul. Juventude que não tem mais o Jair Ventura como técnico. E o Fortaleza, que pensa ali ainda em título brasileiro, segundo o técnico Vojvoda. Fluminense e Grêmio, um jogo também, um duelo de 2 equipes que lutam contra o rebaixamento. Esses jogos acontecerão no próximo sábado. Na segunda, dia 4 de novembro, Corinthians e Palmeiras. Esse jogo tem muita importância a respeito de tudo. O Corinthians que luta contra o rebaixamento e o Palmeiras que luta pelo título brasileiro. Jogo no Itaquerão. Tomara que o Corinthians faça uma partida grandiosa e consiga vencer o seu grande rival. Isso ajudaria bastante a gente. No dia 5, Bahia e São Paulo. Jogo que é um duelo de 2 equipes que brigam pelo G6, o Bahia depende muito do jogo de hoje contra o Vasco. No próprio dia 5 também, esse jogo transmitido pela Globo, Botafogo e Vasco da Gama, no estádio Newton Santos. É uma rodada que, se o Botafogo fizer o seu papel e o Corinthians fizer o seu papel, a gente pode ter o Glorioso terminando a próxima rodada com uma diferença,
vamos lá, ganhando do Vasco e o Corinthians ganhando do Palmeiras, é uma diferença de 6 pontos. Se o Botafogo ganhar do Vasco e o Corinthians empatar com o Palmeiras, a diferença pode ir para 5 pontos. É uma rodada que o Botafogo tem tudo para conseguir abrir uma diferença, mas depende muito do Corinthians, que é um time instável, e do péssimo trabalho do Ramon Dias. É muito ruim. Eu confio mais no Botafogo vencer o Vasco do que o Corinthians, o Palmeiras, né? Porque o Ramon Dias não dá para confiar. O trabalho é muito ruim. Internacional e Criciúma. Mais uma partida que o Internacional pode vencer e continuar ali forte na briga pelo G4. Outro duelo interessantíssimo aqui, né? No dia 6, Atlético Paranaense e Vitória. No dia 6 também, no dia que vai fechar a rodada, né? No dia 6, será na outra quarta-feira, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro. E fechando a rodada, 21 horas, Cruzeiro e Flamengo, jogo lá no Mineirão. Dito tudo isso, é aquilo que eu falei com vocês, o Botafogo terá uma próxima rodada interessantíssima, onde pode, se tudo acontecer da maneira que a gente sonha, terminar uma rodada com 6 pontos de frente em cima da equipe alviverde. Ou no mínimo, se o Palmeiras empatar o seu jogo contra o Corinthians lá na Arena Itaquera, pode terminar com 5 pontos. Ou sei lá, de repente o Botafogo não ganha do Vasco, empata com o Vasco no estádio Newton Santos e o Palmeiras perca, o Botafogo pode abrir 4 pontos. É uma rodada que a gente tem que torcer pro Corinthians fazer o servicinho sujo contra a equipe de Abel Ferreira. Amigões, amigonas, beijos, amo vocês, tamo juntos, volto se Deus quiser, ou no almoço com o TF, dependendo do horário que eu chegar em Montevidéu, ou à noite com Noite Alvinegra. Vamos lá, tamo juntos. Fiquem com Deus, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão, vamos lá. Espero voltar do Uruguai. Espero, se Deus quiser, eu voltarei do Uruguai com mais uma classificação. Busquei as classificações em Bragança, busquei a classificação lá no Peru, busquei a classificação em São Paulo 2 vezes. Agora, espero voltar com a classificação de Montevidéu. Valeu, gente. Fui, tamo juntos.